Olá a todos, eu sou o Kamba, aqui da Ebaiscan. No vídeo de hoje eu estarei trazendo um remake do tutorial de como editar um mangá, que vai desde pegar este mangá, limpar os balões, redesenhar aonde é necessário e colocar o texto. Esse vídeo ele vai estar separado em capítulos, então pelo tempo no próprio YouTube aí você consegue até mesmo pular para onde você quiser, certo? Então eu vou tentar deixar o mais organizado para vocês. Os arquivos que a gente vai precisar usar está aqui no Discord da Yabai, então você pode entrar, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Você é livre para comentar e conversar aqui com a gente vai estar sempre, inclusive, te ajudando caso seja necessário. Mas você pode apenas entrar aqui e lá no final vai ter a aba YouTube e os arquivos. A gente vai precisar do Typesetter, que é o aplicativo utilizado para a gente colocar os textos, a ação para limpar os balões, que é simplesmente ali um macro que auxilia a gente na hora de limpar os balões para a gente não precisar perder tempo limpando onde tem texto. A gente apenas seleciona e aperta um atalho e pronto. E aqui também tem um bônus que é as fontes que eu costumo utilizar e é assim meio que um padrão que todo mundo usa, certo? Então, o aplicativo que a gente vai usar é o Photoshop. Eu estou utilizando aqui a versão do Photoshop de 2024. Mas, como até mesmo nos tutoriais antigos eu utilizava o Photoshop CS3. Então, assim, isso roda em qualquer Photoshop, desde a ação ao typesetter, as fontes. Você pode utilizar qualquer versão do Photoshop. Pode ser a CS5, CS6, 2021. Você é livre para escolher, certo? Então, eu já deixei aqui separado, inclusive, a página que a gente vai utilizar aqui, né, para estar fazendo esse tutorial. Então, como que a gente abre a página? A gente tem aqui o nosso arquivo, a gente apenas arrasta para o Photoshop, dá um OK e ele abre, certo? A gente tem aqui, então, as seguintes ferramentas que a gente costuma utilizar. O pincel, que é o atalho B, a ferramenta da varinha mágica, que costuma ser o atalho W, em alguns casos, a borracha, que é a E, e o carimbo, que é o S, certo? Então, a gente costuma utilizar esses quatro atalhos. E para o texto é o T, ok? Então, a gente vai começar então agora nesse exato momento a parte de limpeza de balões. Lembra que anteriormente eu comentei que tinha ação? Então, vocês apenas vão pegar ela com o seu Photoshop, vocês podem arrastar ele para o Photoshop ou apenas abrir ele, ok? Então, quando vocês abrirem ele, vocês vão ver que ele vai ter aqui três opções: limpa balões degradê, limpa de balões branco e cor escolhida. Eu costumo utilizar apenas o branco, porque é raro ter um balão de outra cor, mas caso seja o caso, você pode fazer a mesma configuração que eu vou fazer. Vocês vão clicar nesta flecha aqui no limpa balões, e quando ele aparecer essas outras opções, vai ter aqui o parar. Vocês vão clicar em parar e vão excluir ele. E pronto. E vocês vão dar dois cliques nele, em limpa balões branco, e vão estar colocando qualquer atalho que vocês querem para que ele funcione. Eu vou estar utilizando aqui o F2, ok? Então, eu apertei F2, vocês também podem selecionar aqui qualquer tecla, então é, vai desde o F1, não, vai desde o F2 ao F12, então você é livre para escolher, certo? Então, vou estar escolhendo o F2 e vou estar apertando OK. Daí ele vai dizer aqui que o atalho dessa ação ocultará um atalho de comando. Varia bastante, certo? Mas é só você apertar em OK e pronto. Vocês já tem, inclusive, podem fechar aqui essa aba que abre. Agora, lembra que eu falei da varinha mágica? Aqui, ó, atalho W. É com ela que a gente vai utilizar. Então, a gente vai ir no primeiro balão do nosso projeto e vai selecionar. Só que aonde a gente for selecionar o próximo, a gente perde, né, essa seleção. Então, vocês podem selecionar o Shift, vocês vão ver que vai abrir no mais e vocês podem clicar em outro balão. Ou vocês vêm aqui em cima nessa configuração e
vocês vão clicar aqui onde tem esses dois quadradinhos brancos preenchidos, que é adicionar a seleção, que ele vai estar sempre com essa opção ativada. Então, sempre que a gente estiver segurando o Shift, a gente consegue adicionar outra, e Alt a gente consegue selecionar caso seja necessário. Então, eu vou aqui, certo? Varinha mágica, vou selecionar, no caso aqui só tem 3 balões, e vou apertar a tecla F2, que foi o atalho que eu pré-defini. E pronto, já limpou. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem inclusive estar dando um Ctrl Z, porque vocês vão ter os balões limpos separados. Ou, se preferirem, inclusive é uma configuração que eu gosto de fazer, que é apagar o achatar imagem. É aqui a última opção, caso o seu Photoshop esteja em inglês. Então, vamos lá novamente. Seleciono os balões que eu quero, F2, certo? Então, a limpeza dos balões é simplesmente isso. Se você não quiser utilizar as ações, você pode apenas clicar aqui ó, em criar uma nova camada, a tecla B do pincel, vocês vão colocar aqui o tamanho que vocês quiserem e a dureza em 100%. Vocês vão pegar a cor branca e vão ir pincelando por cima, ó. A limpeza dos balões costumam ser as mais fáceis porque é simplesmente isso, ela não tem um grande segredo. Então, vou aqui novamente e pronto. E agora chega a parte mais chata, que é o redraw. Eu inclusive escolhi essa página porque ela vai ter bastante tipos de redraw que eu quero mostrar para vocês. Então, tem aqui o redraw onde ele é o mais simples, né, que é onde tem as falas apenas jogadas. Então, ó, tenho eu vou tirar aqui, ó, com um pincel e vou tirando. A mesma coisa aqui. Ó, pronto. E sempre na camada dos balões ali que a ação cria ou a camada que você desejar criar. Agora tem essas duas partes aqui, ó. Eu vou começar pela parte direita. Certo, lembra que eu comentei do atalho S, que é do carimbo? Então, nesses casos aqui a gente vai utilizar ele. Ó, a gente define um tamanho. A dureza, eu gosto sempre, nesse caso do carimbo, deixar no 0%, certo? Então, agora aqui vai ter outro atalho que eu vou apresentar para vocês, que é a caneta, certo? A pen. Então, com ela, a gente vai utilizar para redesenhar aonde a gente aqui teria, né, traços pretos. Então, a gente, com a caneta selecionada, a gente vai deixar aqui em demarcador e não em forma. Criaremos uma nova camada e vamos aqui, né, imaginando aonde teria esses traços nessas canetas. Então, vocês vão deixar, inclusive, o tamanho do seu pincel conforme a grossura do traço. Como nesse caso aqui, ó, neste traço aqui que eu quero fazer, que ele é bem fino, eu vou deixar no tamanho 0. Se vocês segurarem o Alt e o botão direito para a direita ou para a esquerda, vocês conseguem aumentar ou diminuir. Na direita ele aumenta e na esquerda ele diminui. Então, depois de selecionado aqui o tamanho, vocês apenas vão apertar a tecla Enter. Ó, e vocês vão ver que vai estar criando um traçado por cima. E vamos realizar o mesmo procedimento aqui. Então, certo. Aqui também tem, ó. E a parte do redraw, ela acaba sendo mais chata porque você tem que, querendo ou não, ter uma noção de como desenhar, porque você vai ter que imaginar isso, entende? Você vai ter que imaginar aonde tem os traços para redesenhar. Então, aqui, certo.
acredito eu que foi isso. Eu vou vir aqui com a borracha e vou suavizar algumas partes, tá? Mas isso acaba sendo gosto pessoal mesmo. Então, pronto. Agora a gente vai vir na ferramenta carimbo, atalho S. Bom, a gente vai na camada principal, onde tem aqui nesta padronagem, esses efeitos aqui é chamado de padronagem, screen tones, né, sendo mais exato. Então, a gente vem com carimbo, a gente vai pegar uma parte onde não tem muito texto, então eu vou pegar aqui embaixo e selecionando o Alt, vocês vão ver que vai habilitar uma mira. A gente vai clicar, ó, e vocês vão ver que a gente vai ter ali já o nosso screen tone. Então, ó, só ir passando, lembrando, né, de criar uma camada nova e jogar ela por baixo da onde a gente fez a gente refez as linhas. Então, e também desativar aqui em cima o alinhado. Ó. E conforme a gente vai passando, a gente vai redesenhando. E nesse caso aqui, agora eu vou pegar o screen tone da camisa dela num lugar bem aleatório mesmo. E voltarei para aquela camada. E seguirei redesenhando. Ó. E como eu estou fazendo por debaixo da camada aonde eu refiz os traços, eu posso passar que não vai apagar nada. Então isso é algo que, na minha opinião, acaba facilitando muito. Como eu disse, o redraw ele é mais chato, ele é a parte que mais dá trabalho. Então, você, querendo ou não, vai ter que imaginar aonde estão os traços. E também algo que eu sempre digo, que é como depois vai ter um texto aqui por cima, nem sempre o redraw ele tem que ser perfeito, certo? Então, o redraw ele não vai ter que ser o mais perfeito, mais exato, mais bem redesenhado da face da Terra. Porque depois vai vir um texto, então ele vai tapar, às vezes, detalhes que você se preocupou em fazer. Então, a forma como eu faço o redraw normalmente é sempre já com o texto em cima. E eu vou apenas redesenhando, meio que jogando a sujeira para debaixo do tapete, onde ninguém vai ver nada. Mas é sempre bom, às vezes dependendo da scan, tem toda essa questão, né? A edição, a limpeza do redraw é feito antes do type. Então, algumas scans exigem que o redraw já esteja feito, né? Então, até mesmo por isso que eu já estou mostrando assim, dessa forma. E agora que a gente já aprendeu a fazer o redraw, né, redesenhando os traços e fazendo a padronagem, agora tem esse daqui, que é apenas uma padronagem normal. Nesse caso, o que vocês podem fazer é, vocês vão na imagem original, na camada original, vocês vão pegar uma parte e vocês vão copiar e colar. Aqui no Photoshop, esse atalho é o Ctrl J, pois ele já vai duplicar a camada no local exato. E segurando, selecionando, né, a ferramenta mover, que é o atalho V, e segurando o Shift, vocês podem ir jogando para o lado, ó, dependendo da seta. Então, esquerda e sempre duplicando e jogando, ó. E pronto, simplesmente outro redraw feito. E depois, algo que eu gosto de fazer até mesmo para organizar é, aqui embaixo nas camadas, eu seleciono elas e vou unificando, né? Então, a gente vai aqui no mesclar camadas, que é o atalho do Ctrl E. Então, a gente já tem aqui, ó, todo o nosso redraw feito, né? Então, se a gente tirar a camada de baixo, a gente consegue ver, né, essas falhas, vamos dizer assim. Então, a gente vai inclusive ajeitando. E agora, por último, aqui no redraw tem essa última, né, esse último redraw. Então, esse daqui também é o mesmo caso. A gente apaga o que é necessário e vai utilizando ali o carimbo para recriar os outros efeitos. Então, vamos aqui. Como aqui é preto, eu apenas vou pintar de preto. Eu vou apagando alguns detalhes mesmo, isso não influencia em nada. Então, vocês podem ir apagando sem problema. Ó, carimbo. Só que nesse caso aqui eu vou aumentar a dureza. Tá, acredito que vai facilitar um pouco. Não, não vai. Então, ó.
E aqui entra muito essa questão que eu disse, né? De que às vezes sem o texto você consegue ver os erros. Então aqui eu consigo, né, perfeitamente ver aonde que eu fiz. Mas como depois vai ter um texto por cima, ele vai ficar mais perfeito, né? Então, ó, a gente consegue ver que teve edição aqui, mas como depois vai ter um texto por cima, né? Vai ter aqui texto, só um exemplo. Ele, né, dependendo do tipo dele, ele vai tapar bastante coisa. Então, erros não vão ser visíveis. Então, agora, com toda a edição, a limpeza dos balões e o redraw feito, o que, que a gente faz? A gente vai salvar esse PSD. Então, eu vou salvar aqui. Normalmente, quando a gente baixa os projetos, eles já vêm numerados. Como não veio aqui, eu vou apenas salvar como 01. Essa numeração, essa ordem, ela é super importante para o typesetter, ok? Então, eu agora vou instalar aqui as fontes. Então, a gente pode apenas extrair elas. E aqui estão todas. Ó, a gente seleciona todas e clica em instalar para todos os usuários. Mas algumas eu já tenho, então vai avisar. Certo, instalado, pronto. Agora a gente vai fazer o mesmo com o typesetter. Então a gente vai extrair ele e aqui a gente vai ter ele, ok? A gente vai abrir o typesetter, o executável. E aqui entra uma coisa muito importante sobre a tradução. A tradução também tem um tipo de padrão que ela tem que ser colocada. Lembra que eu comentei sobre a numeração das páginas? Então, se a página que você está limpando é a 01, na tradução tem que estar 1. Então, né, vai estar aqui 1, deixa eu só... Eu vou inventar apenas uma tradução. Então, apenas inventei aqui uma tradução mesmo. E agora que entra essa parte que eu falei da padronagem. Então, se tivesse mais uma página e fosse a página 2, então, né, a tradução teria que seguir toda esse layout, certo? Então, né, imagina que aqui tem outros textos e assim por diante. Por quê? Porque quando a gente pegar a nossa tradução e jogar no typesetter, como eu estou fazendo agora, ó, você joga a tradução aqui, você pode carregar através, né, de um TXT. Clicando em parse, ele vai dividir em páginas. E essas páginas são divididas pelos números. Então, se tivesse aqui, ó, 5, oi, 6, olá, 11, tudo bem? Ele iria separar. Então, quando a gente colocar aqui a nossa tradução, a gente, né, coloca, clica em parse, vê se separou as páginas corretas e clica em onward. Aqui a gente vai ter que selecionar os PSDs, que são, né, os arquivos das edições que a gente fez. Então, aqui eu vou jogar. Aqui eu vou apenas arrastar. Não, não dá. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui a gente vai abrir. E por isso que eu falei da questão também de numerar os arquivos, ó. Pelo fato desse ser o PSD com o nome 1, ele puxa a página 1. Então, se eu colocasse essa daqui como a página 5, mas tivesse aqui, né, a página 1, oi, tudo bem? Ó, ele puxaria também pelo fato de ser o número 1.
Mas a gente também pode organizar as páginas da forma como a gente quiser. Então, o typesetter ele te dá essa liberdade. Então, vamos lá, ó. E quando a gente apenas fizer isso, deixa eu inclusive fechar aqui. Quando ele já estiver organizado, a gente apenas clica em Launch, que a gente vai verificar que o Photoshop vai estar abrindo e ele vai abrir aqui, né, o arquivo para edição. Ó. E vocês vão verificar que aqui, ó, ele vai abrir esta tela, aonde tem a nossa tradução. Ok? Então, aqui a gente tem o texto e os estilos. Os estilos seriam aqui meio que para tu criar esses padrões, né, de fontes. Então, aqui, vou ter a fonte de texto, né? A fala, por exemplo. A fala, qual que vai ser a fonte da fala? CC Wood Words. Que inclusive essa é a fonte que eu utilizo para falas. CC Wood. Por algum motivo ela tá vindo em itálica, mas tá. Então aqui eu adicionaria e pronto, certo? Então eu vou aqui, ó. Deixa eu só verificar. Tá, ok. Ó, o primeiro texto vai aqui. Então, ferramenta texto. Se você quiser, você pode, inclusive, selecionar a fonte por aqui. Não tem nenhum problema, ó. Só que por algum motivo ele instalou a CC Word itálica. Ah, tá. É porque é o Word apenas que tá. Ok. E a gente vai clicar, ó, a gente vai criar o texto e vamos apertar F2. E vocês vão ver que, ó, ele já colocou aqui o texto. Então, texto aqui, a gente apenas tem que fazer toda a diagramação. Então, aqui o texto ele está alinhado centralizado. 90% dos textos de mangás eles acabam tendo essa orientação, nesse alinhamento centralizado. Então, a gente centraliza o texto e vai diagramando. Ó, prontinho. Aí a gente muda o tamanho, né? Isso tudo acaba sendo pelo olho, mas sempre lembrando de sempre tentar deixar o texto o mais legível possível, porque vai ter gente lendo pelo computador e pelo celular, então a legibilidade ela é super importante. Então eu vou colocar aqui tamanho 20 e pronto. Ó, agora chega uma parte muito importante que é os efeitos. Então a gente vai com o botão direito no nosso texto aqui nas camadas e vamos procurar por opções de mesclagem. Se vocês também clicarem duas vezes aqui na direita, ele abre. E a gente vai procurar a opção traçado. Aqui a gente vai então adicionar o nosso traçado. Nesse caso aqui vai ser da cor branca. Ó, e pronto. Já foi feito, né, uma parte do type. Agora, mesma coisa aqui para o outro texto, ó. E sempre diagramando, né, como você for preferindo, porque varia bastante do texto. Então, vamos lá. Aqui também eu vou colocar o traçado. E agora isso acaba sendo bem no automático. Ó, aqui onde tinha um type, né? Tinha que fazer o redraw. Então, aqui inclusive a gente pode colocar outra fonte. Então, vou colocar aqui a Comica, cor branca. E se eu não me engano, ela tinha traçado, mas na cor preta. Ó, então, grava. Ó, e vocês lembram que eu comentei que como vai ter o texto por cima, mal vai dar para ver os erros? Então, ó, a gente tem vários erros aqui, ó. Então, aqui tem erros, mas como o texto vai vir por cima, a gente mal vai conseguir ver. Então, tem bastante isso, ok? Então, vou aqui novamente. Agora, eu vou
explicar algo que eu gosto bastante na parte da diagramação, que é como que a gente distribui esse texto. Existem duas formas. Você pode, na ferramenta texto, você pode criar esta camada, ó, essa caixa, e colar o texto aqui e ir, né, ajeitando, ó, né, ir criando essas margens, que ele vai fazer isso automático, ou a forma como eu prefiro, que ela é manual, mas é a forma que, na minha opinião, ela funciona, que você vai sempre imaginar que você está diagramando o texto como se fosse numa ordem de ovo. Então, em cima ele vai ter, ele vai ser mais pontudo e no meio ele vai ser mais gordinho. E embaixo, né, ele também vai ser pontudo. Então ele vai seguir meio que essa ordem de ovo, né? Ó. Então ele começa, né? Ele começa assim, ó. Ele começa assim, fica gordinho no meio e desce, né? Ele segue meio que como se fosse um diamante, se quiser dizer também, ao invés do ovo. Então, aqui nessa parte também tinha, ó, um texto com a padronagem. Ah, mas eu não tenho esse padrão, como que eu pego? Bom, da mesma forma que você pegou para fazer o redraw. Só que dessa vez é diferente. Você vai no primeira camada, vai selecionar aqui, ó, esse espaço. Você vai vir em editar e vai ter aqui, ó, definir padrão. E pronto. Agora a gente vai novamente, a gente vai criar o nosso texto. Eu vou criar novamente com a Comica. Só que agora a gente vai nas opções de mesclagem, a gente vai criar sobreposição de padrão e vamos ver que aqui, ó, vai ter o nosso padrão criado. Só que, né, a gente vai ter que escalonar ele para pegar legal. Hum. Pronto. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem, né, tá sempre separando o texto. Toda essa parte, ela é 100% conforme for agradando vocês. Lembrando, né, que não existe uma regra certa, apenas tem que estar legível. E também seguindo aqui novamente, né, nessa ordem para fazer o type. Inclusive, o typesetter ele tem uma opção que eu gosto muito, que é de centralizar o texto. Ou seja, vocês criando essa camada aqui de balões, ó, que ela sempre tem que estar criada, eu gosto sempre de deixar separada ela por conta disso. Eu seleciono o texto e eu aperto F6. Ó, vocês vão ver que ele vai dar meio que uma carregada e automaticamente o nosso texto vai estar centralizado. Então, ó. Então isso é algo que eu gosto bastante também aqui no Typesetter. Então, as melhores edições. E pronto. Depois a gente apenas salva esse PSD e salva esse arquivo. Como que a gente vai salvar? Como que a gente vai transformar esse PSD numa imagem? É simples. A gente vai em arquivo, exportar e salvar para a web. Ou se vocês quiserem, você pode apertar o Alt, Shift, Ctrl S. E pronto, aqui a gente, né, sempre deixa JPEG ou PNG, a qualidade 100% no máximo. E clicamos em salvar. Então, deixa eu ir aqui, edição, ó, e pronto. Inclusive, a gente pode fechar o typesetter aqui. E eu já vou ver aqui, ó. E pronto. Vocês vão ver que o nosso arquivo já foi salvo. E ó, então a gente pode ver como que ele ficou agora. E inclusive já podemos subir, né, os arquivos para as leitoras de mangá.
Então, aqui estava a página original. E aqui está a página que a gente editou. Sempre vai ter diferença de fonte, porque cada scan tem, né, um padrão de fonte, tem a sua forma de fazer a tipografia. Então, não se preocupe, né, em tentar sempre fazer 100% igual como os japoneses fizeram, ou até mesmo como os gringos fizeram. Você apenas tem que deixar sempre legível, sempre com o seu jeito, certo? Mas então, esse foi o tutorial de hoje. Eu tentei fazer ele bem didático, tentei explicar com a maior calma do mundo. Mas caso haja alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Ou, se preferir, dentro do primeiro comentário fixado vai ter o Discord aqui da Yabai. Você pode entrar e conversar conosco. Você pode apenas entrar lá, marcar e mencionar, né? Mencionar @Camba, que dentro do possível estarei lhe respondendo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou e fui.